Olá, bem-vindo a mais uma aula do Instituto Pedra Viva de Teologia Sistemática. Nesta aula, nós iremos falar um pouco mais sobre a bibliologia. A bibliologia. A palavra Bíblia tem origem grega e significa livros ou biblioteca. Ela é a palavra de Deus e detém um conjunto de escritos revelados e inspirados por Deus e reconhecidos por sua igreja como única regra de fé e prática. A Bíblia inicialmente foi escrita em 3 línguas: no hebraico, que foi a maior parte do Antigo Testamento, o grego, que no caso foi a língua de todo o Novo Testamento, e o aramaico, que tem em algumas partes do Antigo Testamento e do Novo. Ela foi escrita em diversos tipos de material, desde a pedra até o papel, e ela é uma coleção de 66 livros, divididos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento se dividem da seguinte forma: o Pentateuco, que são 5 livros que vai de Gênesis a Deuteronômio; os históricos, que são 12 livros que vai de Josué a Ester; os poéticos, que são 5 livros que vai de Jó a Cantares; e os proféticos, que são 17 livros que vai de Isaías a Malaquias. Já os livros do Novo Testamento se dividem das seguintes formas: os biográficos, que são 4 livros, que vai de Mateus a João; o histórico, que no caso é um livro, que é o livro de Atos; os didáticos, que são 5 livros, que vai de Romanos a Judas; e o profético, que no caso é o Apocalipse. Cânon. Qual o significado? Primeiramente, significava junco, vara de medir, e posteriormente começou a ser utilizado como regra de fé. A Bíblia, ela se auto-autentica, sem a necessidade de reconhecimento humano. As Escrituras não exigem credibilidade cega por parte daqueles que as examinam a fim de estudá-las, mas sim crença inteligente, fundamentada na base de fatos críveis. Cânon do Antigo Testamento. A autoridade da palavra vem de Deus, e todos ao lerem reconheciam sua autoridade divina. Todo o povo ao ouvir sabia que era a palavra do próprio Deus que eles ouviam. A liderança o apresentava como tal, até porque tinham os relatos desses fatos registrados na história de Israel. As escrituras do Antigo Testamento são chamadas, entre outros títulos, de a Lei e os Profetas. O cânon do Novo Testamento. Os livros foram colocados pelos apóstolos como autoridade divina na vida da Igreja. A Bíblia está completa, e os textos dos apóstolos mostram o término do cânon. A posição do apóstolo foi limitada aos que tinham visto a Cristo e foram comissionados por ele. A igreja primitiva discerniu que a autoria canônica era restrita. Livros apócrifos. Os livros considerados apócrifos são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Epístola de Jeremias, 1º e 2º Macabeus e os acréscimos a Ester e a Daniel. Eles foram aprovados pela Igreja Católica Apostólica Romana em 1546, como meio de combater a reforma protestante e defender suas falsas doutrinas. São livros que contrariam os critérios da inspiração dos judeus palestinos, por possuírem erros históricos, geográficos, heresias e entre outros. A veracidade bíblica. A Bíblia não contém erros. Ela é a palavra de Deus, e não somente a contém, mas recebe muitos ataques de alguns, afirmando que ela contém erros e falhas. Mas, se a Bíblia tem erros, a teologia também os contém, pois toda a base teológica é a palavra de Deus, pois ela é infalível e sem erros. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus, que foram ordenados para que escrevessem de forma fiel aquilo que lhes foi dito. Agora vamos ver o que é a inerrância bíblica. Sendo total e verbalmente dada por Deus, a Escritura é sem erro ou defeito em todo o seu ensinamento. Não o é menos com respeito ao que diz sobre os atos de Deus na criação, sobre os eventos da história humana e sobre suas próprias origens literárias, do que no seu testemunho da graça divina de Deus nas vidas dos indivíduos.
A Bíblia define de forma organizada e cronologicamente os fatos por ela escritos. E a palavra veracidade significa algo verdadeiro, e os fatos citados pela Bíblia, quando comparados por científicos e históricos, são comprovados. Inspiração das Escrituras. Significado: os escritores foram de tal modo capacitados e dominados pelo Espírito Santo na produção das Escrituras que estas receberam autoridade divina. Muitos questionam se existem palavras citadas por Satanás, porém sabemos que o diabo não foi inspirado por Deus, mas o registro dessas expressões foi inspirado sim. Provas da inspiração. Algumas provas da inspiração das Escrituras a exatidão delas é comprovada pela arqueologia. Ela foi escrita por homens cuja honestidade e integridade não podem ser postas em dúvida. Suas exposições sem igual. E o testemunho das vidas transformadas. Agora vamos falar um pouco sobre as traduções bíblicas. As principais traduções conhecidas no Brasil são os autógrafos, que são os textos originais e não existem mais, as cópias, que são os textos mais antigos e datam o século II a.C., a Septuaginta, que foi criada pela necessidade de uma Bíblia em grego, pois na época não existia nenhuma, a Vulgata de Jerônimo, que foi a tradução da Bíblia do grego para o latim, e a João Ferreira de Almeida, que usou os manuscritos hebraicos e gregos para fazer a tradução, mantendo assim a fidelidade. Na apostila de vocês existem mais informações. Estudem e até a próxima aula.